Esta é uma daquelas palestras dirigida a quem desconhece o que representa o Espiritismo, o que diz o Espiritismo, o que nos revela o Espiritismo. De qualquer forma, para nós, será sempre um motivo de recordar o porquê de estarmos aqui, o que nos trouxe aqui, a muitos de nós, pela primeira vez e nos levou a não mais abandonarmos esta doutrina. Diante de tantos aspectos da vida a termos em conta, existe um que certamente merece a nossa atenção. Todos eles merecem, de certa maneira, a nossa atenção. Mas há um aspecto da nossa vida que parece que anda assim um bocadinho pelas ruas da amargura. Eis que, como vocês sabem, eu me ausentei nestas últimas 3 semanas. E nestas últimas 3 semanas, ingenuamente da minha parte, pensei que 2 anos depois de Covid, iria encontrar mudanças. Não estou a referir-me ao acessório da máscara, porque esse é óbvio, não é? Um pouco espalhado por toda a parte. Mas a mudanças verdadeiras, verdadeiramente feitas no íntimo de cada um. Para meu espanto, o que vi foram pessoas cada vez menos interessadas nos problemas fundamentais da vida. Pessoas unicamente preocupadas com os seus problemas materiais, com os prazeres que a vida lhes possa proporcionar. Pessoas que simplesmente parecem caminhar ao sabor do vento e que há muito tempo, certamente, entregaram questões como a existência de Deus, a imortalidade da alma, o que é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é que me espera depois de morrer, deixaram isso tudo para que as religiões o resolvessem. Entregaram isso aos filósofos ou até mesmo aos teólogos. Por outro lado, vi também pessoas aflitas, numa aflição que até a mim mesma me afligiu. Pessoas verdadeiramente amarguradas diante, por exemplo, de um problema de saúde ou pela perda de um ente querido. E que não se encontram, pessoas essas que não encontram em si mesmas aquela fé que nós tantas vezes mencionamos aqui, a fé necessária, a coragem para enfrentar o problema com o devido entendimento, com a devida resignação. Pessoas verdadeiramente caídas em desespero. Lá no fundo, enquanto fui olhando, ainda assim ligeiramente afastada das situações, todo aquele panorama, pareceu-me que todas essas pessoas possuem a sua própria crença. Independentemente de elas serem religiosas ou filosóficas ou de outra origem qualquer. No entanto, essa crença que cada um parece ainda carregar, parecia-me a mim, aos meus olhos, ter-se transformado numa mera formalidade social. Alguma coisa que todos fomos ensinados a ter e nada mais. Em algo que todos nós cumprimos, mas mais por descargo de consciência, apenas para estarmos bem com o Criador. E no que diz respeito à crença religiosa, parecia-me que as pessoas cada vez mais estão divididas em grupos distintos e pelas mais variadas razões, cada vez também se encontram mais distanciadas. Eu, no mínimo, depois de ponderar todo aquele panorama, achei isto um pouco estranho. É estranho que o mundo se deixe enverdar por este sentido, quando todos esses diferentes grupos acreditam em geral na existência de um Criador. Uns até acreditam na existência das almas, outros chamam-lhe espíritos, é certo. Há os que acreditam que nós recebemos uma alma moldada na hora do nosso nascimento e outros há que creem que a alma existe desde todo o sempre, porque nós fomos criados por Deus.
Com respeito a Deus, uns designam o Criador com esse nome, Deus. Outros atribuem-lhe nomes diferentes, como Alá ou Yahvé. Mas analisadas bem as diferenças, se é que as há, nenhuma dessas considerações importa. Essa foi a conclusão primeira que eu tirei. Porque se todos acreditamos num Criador, se todos cremos na existência de seres espirituais, que os nossos entes queridos estão algures a velar por nós, isso não faz de todos nós, de certa maneira, espiritualistas, pelo menos? Então, para que alimentarmos preconceitos? Vivermos tão distanciados dos reais valores da vida e tão envolvidos nas questões materiais, se temos muito mais coisas em comum do que imaginamos uns com os outros? Por que insistirmos em competir, em rivalizar uns com os outros, se apenas possuímos diferentes interpretações da mesma coisa? Porque no fundo é isso que se resume. Todos acreditamos em algo, por mais que o neguemos. Seja dentro de cada filosofia, de cada religião que a gente escolha. Mas a verdade é que tudo se resume a interpretações diferentes da mesma coisa. Então é tempo de desenvolvermos critérios de avaliação, sem dúvida. De nos situarmos, de dizermos de uma vez por todas para onde vamos. De procurarmos esse caminho. De olharmos aquilo que nos rodeia e constatarmos que, se calhar até aqui, não temos feito o mais acertado. Então é tempo, como eu disse, de desenvolvermos esses critérios de avaliação da nossa realidade, para que dessa maneira nós possamos refletir, compreender e avaliar tudo o que existe à nossa volta. E dessa maneira cada um venha finalmente a desenvolver-se, a aperfeiçoar-se. Foi isso o que uma das muitas correntes espiritualistas que apareceram fez, e fez com grande dignidade, no século XIX. Em Paris, estou a dar pistas. Qual será? O Espiritismo, não é? Porquê? Porque eu digo com dignidade porque, partindo ela das ideias religiosas, ela é a única que as consegue desenvolver naqueles que as não possuem e que consegue fortalecer àqueles que nelas vacilam. Então, quem encontrava dúvidas, quem precisava de se sentir fortalecido, quem necessitava de respostas, está hoje aqui. E eu sou uma delas. E foi nesta doutrina que, felizmente, as encontramos. Claro que esta doutrina teve antecedentes, porque nada surge do nada. Aliás, nós mesmos dizemos, o nada não existe. E os seus antecedentes não estão propriamente vinculados a uma pessoa, a um profeta, a um mentor, como muita gente julga e como até a mim me disseram enquanto estive lá fora. Ah, vocês têm lá um mentor, não é essa coisa? Não. A doutrina espírita não está vinculada a uma pessoa e nem essa pessoa poderia ser chamada ou de profeta ou de mentor, mas vinculada simplesmente a fenómenos mediúnicos dispersos que são tão velhos quanto o nosso mundo e que sempre ocorreram em todos os tempos, entre todos os povos. Não foi o Espiritismo que inventou a fenomenologia mediúnica. Fenómenos sempre os houve, por toda a parte. A própria história da humanidade está pontilhada desses fenómenos de intercomunicação espiritual. Lembram-se que o homem primitivo mantinha contacto com o mundo invisível e que até colocava o crânio dos seus defuntos fora da caverna, virados para leste. Eu não sei se estou a fazer o leste, acho que não é para aqui, mas pronto. Pensando que deste modo a alma do falecido não voltaria. Lembram-se? Porquê é que eles faziam isso? Seria coisa da sua cabeça? Ou esses fenómenos já existiam desde esse tempo, o que lhes dava a certeza de que a vida continua, de que existe muito para além do que aquilo que eles conheciam, não é? Na Antiguidade, na Índia, na China, no Egito, desculpem, não era também comum os sacerdotes, as ditas pitonisas, receberem mensagens do outro lado da vida? Era. E o Novo Testamento, não vem ele também cheio de uma ampla gama desses fenómenos
mas que à época lhes davam o nome de carismas ou dons? Desde sempre, desde esses tempos mais remotos até aos tempos mais recentes, desde sempre, se destacaram figuras dotadas de largo potencial de forças psíquicas. Figuras como Joana d'Arc, Teresa de Ávila, que levitava até à cúpula das igrejas, não é? Swedenborg, mais tarde, entre outros. Mas, sem sombra de dúvida, que foi no ano de 1848 que podemos dizer que foi um marco, o ponto de partida para a criação daquilo que viria a tornar-se a doutrina espírita. Eu digo 1848 e há quem pense, mas não foi a data do primeiro livro da codificação. Não. A codificação viria depois, quase 10 anos mais tarde. É que em 1848 uma série de fenómenos por toda a parte acontece. Não é? Um deles ficou extremamente conhecido. Sucedeu nos Estados Unidos da América do Norte, na aldeia de Hyattville, no condado de Wayne, em Nova York, quando se começaram a produzir em determinada moradia, nas paredes, mais propriamente da casa da família Fox, uns barulhos, umas pancadas que pareciam de uma inteligência oculta que desejava comunicar-se. As irmãs Fox, que na altura tinham apenas 11 e 14 anos, lembraram-se então de tentar um sistema de comunicação. Pediram àquele barulho que, se fosse alguém, se fosse realmente uma inteligência capaz de as entender, que lhes respondesse com uma batida para dizer sim e com duas para lhes dizer não. E fica assim iniciado o primeiro meio de comunicação com as vozes do além, que depois, como nós sabemos, foi aperfeiçoado com a disposição de um alfabeto colocado sobre uma mesa redonda de 3 pernas, que era para poder, não é, movimentar-se melhor. Os acontecimentos de Hyattville, como eu vos disse, ficaram conhecidos por toda a parte, inclusivamente na Europa. Desse episódio nasceu essa nova tendência de querer experimentar, por meio das mesas, que à época eram conhecidas como mesas girantes ou mesas falantes, essa forma, esse momento de comunicação com o invisível. Então Hippolyte Léon Denisard de Ribes, o codificador que viria a apelidar o espiritismo, não é? Após assistir a uma destas sessões, ele pergunta-se, mas como pode uma mesa pensar sem ter cérebro? Como é que pode uma mesa sentir se não tem nervos? Decidido a perceber esta fenomenologia toda, Léon Denisard de Ribes decide-se a adotar o método da investigação científica e chega à conclusão de que não eram, afinal, as mesas que respondiam, mas sim as almas dos homens que já tinham vivido na Terra e que agora se valiam delas para comunicar. Então depois, como nós sabemos, porque eu tenho de abreviar um bocadinho a história, não é? Depois de inúmeras investigações, retiradas as devidas certezas, Léon Denisard de Ribes adota o pseudónimo de Allan Kardec, que muita gente ainda hoje confunde então como o tal profeta, o mentor, o criador do Espiritismo, e publicou os seus estudos, primeiro, nós sabemos, com o Livro dos Espíritos, em 1857, e para isso ele sentiu a necessidade, aí sim, é que ele sentiu a necessidade de criar este neologismo, espiritismo, palavra que até então não existia. Uma das coisas que eu vi lá fora foi que muita gente tem medo desta palavra. E aqui? E aqui também. Eu mesma tive um certo receio, um certo medo da palavra. Quando a vi estampada na parede, pela primeira vez que a vim aqui, né? Hoje rio-me disso, acho piada, mas continuo a perceber que, embora já se tenham passado mais de 10 anos, desde a minha primeira vez aqui, ainda existe, lá fora,
aqui, como disse a Ana, tantas pessoas com receio desta palavra. Mas ela é uma palavra como outra qualquer, não é? Criada exatamente para afirmar que esta é a doutrina dos espíritos. Porque espírito mais ismo. Ismo significa doutrina. Então, a doutrina dos espíritos. Tão simples assim como materialismo significa a doutrina da matéria. Algum nome teria que se lhe dar, não é? Kardec definiu esta doutrina, como nós já ouvimos tantas vezes aqui dizer, como uma ciência que trata efetivamente da natureza, da origem e do destino dos espíritos. E trata das suas relações com o mundo corporal. Uma ciência que é também uma ciência de observação, mas que ao mesmo tempo é uma doutrina filosófica. E claro que por ser uma doutrina filosófica, ela tem efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista. Ela tem consequências religiosas, porque eleva a nossa moral, porque nos leva a pensar, porque nos leva a ver que o supérfluo, como dizia Ana no Evangelho, efetivamente não é o mais importante. Não é o materialismo. Não é? Mas, entretanto, Kardec faz também questão de dizer, que é uma das outras dúvidas que ainda persiste por aí, de que o espiritismo, embora ciência, filosofia, com consequências religiosas, não é a religião propriamente constituída, porque não tem nem culto, nem rituais, nem templos. E isto é importante também que se diga, porque ainda há muita gente que pensa que nós, à terça-feira, vamos lá àquela coisa do culto. Quando nós aqui não cultivamos nada, nem batatas, nem cebolas. Esta coordenação, a codificação da própria doutrina espírita, ficou conhecida, não sei se vocês sabem isso, mas ficou conhecida como a terceira revelação. Porque, como a própria palavra revelação nos indica, ela veio efetivamente revelar-nos algo, não é? Ou seja, ela veio dar-nos a conhecer e veio dar a conhecer ao mundo alguma coisa que até ali se encontrava desconhecida. E nós, por desconhecimento, associávamos tantas coisas à dita magia, à dita feitiçaria. E o Espiritismo veio descortinar tudo isso e mostrar que tudo se encontra na natureza. Não é? Então, o Espiritismo não foi propriamente a única a revelar, seja o que for. A astronomia, se bem nos lembramos, também revelou o mundo astral. A geologia revelou a formação da Terra, não é? A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do nosso organismo e por aí adiante. Todas as ciências tiveram esse ramo, algo de onde partiram, para se constituírem a si mesmas verdadeiras ciências. O Espiritismo não foi diferente. Então, o que é que o Espiritismo nos revela? Poderemos considerá-lo uma verdadeira revelação? Sim, porque nos dá a conhecer o mundo invisível que nos cerca, as leis que regem as suas relações com o mundo visível e o destino do homem após a morte. Se o Espiritismo, que felizmente já se encontra amplamente alargado, mas tivesse dado passos maiores e hoje fizesse parte do íntimo de cada um que habita neste planeta, nós estaríamos certamente noutro patamar evolutivo. Certamente sofreríamos menos e seríamos, igualmente, por consequência, menos infelizes. Ou pelo menos sentir-nos-íamos menos infelizes. Porque estaríamos a apostar na vida e a dar um sentido à vida que eu vi que muita gente ainda não dá, porque ainda não encontrou, talvez. Esta também é uma das nossas missões. É sabermos realmente o que o Espiritismo representa e semearmos, sempre que pudermos, um pouco desta alegria, desta sabedoria, deste conhecimento, destas certezas que o Espiritismo nos conseguiu fornecer, não é? E que é para todos, não é só para alguns.
Então o seu caráter equipara-se a uma revelação que poderíamos dizer é uma revelação divina, porque realmente ela tem origem nos ensinamentos dos espíritos superiores. Nós vemos sempre que fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que normalmente o fim daquela passagem vem com a autoria de um espírito já desencarnado, não é? E ao mesmo tempo, o caráter do Espiritismo, também por ser fruto da observação do homem, fruto daquele trabalho todo, não é? Daquele método experimental que se utilizou, é também uma revelação científica, para além de ser uma revelação divina, uma vez que não partiu de nenhuma teoria pré-concebida. Foi um estudo que se fez, dentro do qual se tomaram as devidas conclusões, não é? Então, os seus princípios apenas foram apresentados após passarem pelo crivo da razão, de todas as comprovações, e foi distinguida como sendo a terceira revelação, porque basta pensarmos um bocadinho. Se é a terceira, porque não podia ser nem a segunda, nem a primeira, porque já existia uma primeira e uma segunda. A primeira, para quem não sabe, mas penso que toda a gente sabe, foi a revelação que Moisés fez, não é? A grande revelação que veio com Moisés, porque ele deu-nos a ideia de um Deus único, de um Deus soberano, Senhor, orientador de tudo aquilo que existe. Moisés promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Portanto, àquela época foi também extremamente importante. Foi o primeiro a chega para todos nós que andávamos muito mais desorientados do que hoje, não é? Depois, como segunda revelação, veio Jesus para nos ensinar que Deus não é vingativo, como Moisés assim o proclamava, mas que Deus é clemente, soberanamente justo, bom, misericordioso e não impiedoso, não é? Jesus revelou-nos ainda que a verdadeira pátria não é deste mundo. Nós, afinal, aquela célebre frase que nós todos dizemos, nem sabemos bem de onde vem, de que estamos cá de passagem, de algum lado ela vem. Porque, efetivamente, Jesus nos revelou que a verdadeira pátria não é deste mundo, mas o mundo celestial é que é a verdadeira pátria, onde os humildes serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Então ele aí já nos deixa uma série de advertências com relação à postura que devemos tomar aqui. Mas posturas essas e outras que nós achamos por bem esquecer um pouco, não é? Então, com Moisés, os homens aprenderam a temer a Deus, enquanto através do Cristo nós todos fomos levados a amar a Deus. E com o Espiritismo, fomos levados a entender as palavras do Cristo, a recordar aquilo que nós decidimos esquecer, não levar em conta. Então, enquanto a primeira revelação está personificada, como eu vos disse, em Moisés e a segunda no Cristo, a diferença entre a primeira, a segunda e esta terceira, que é o Espiritismo, é de que o Espiritismo não se encontra personificada em pessoa alguma. Ela apresentou-se, como eu vos disse, de forma coletiva, porque as manifestações deram-se com aquelas batidas na casa das Irmãs Fox, mas outras tantas houve pelo mundo inteiro. Então ninguém pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Kardec jamais poderia dizer, eu sou o profeta do Espiritismo. Não, porque ela foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra, a milhões de criaturas de todas as idades e de todas as condições sociais, para não haver dúvidas. Para não se dizer que foi só ali, ou que foi só além. Então, as duas primeiras revelações, fruto de um ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, porque essas sim aconteceram num ponto do mundo, né? E vieram por intermédio de uma pessoa. A ideia propagada por aquela pessoa, no caso Moisés, Jesus, propagou-se, tomou seu rumo, mas levou muito tempo. Propagou-se, podíamos dizer assim, pouco a pouco. Foram precisos muitos séculos
para que aquelas mensagens atingissem as extremidades do mundo. Já a terceira, ou seja, o Espiritismo, tem isto de particular. Não estando ela personificada num só indivíduo e por ter surgido simultaneamente em milhares de pontos diferentes, também esses pontos diferentes se tornaram autênticos centros ou focos de irradiação. E isso assim foi porque nós, quando veio a terceira revelação, nós já nos encontrávamos ligeiramente amadurecidos, pelo menos receptivos a compreender estes fenómenos. Daí Deus ter considerado que esta seria a oportunidade, que eram os tais chegados os tempos, não é? De nos abençoar com esta boa nova, de nos trazer esta significação das coisas. Porque nós, efetivamente, também já estávamos como que preparados, envolvidos na vontade de querer saber mais. Então, como nenhuma ciência existe que não haja sido prontinha, não haja saído, aliás, prontinha do cérebro de um homem, porque todas elas são fruto das sucessivas observações, não é? Também os espíritos procederam assim com relação ao espiritismo. Ou seja, eles deram-nos, como é que eu ia dizer? Eles deram-nos alguns factos, não é? Deram-nos a possibilidade de nós, por meio daqueles factos, daquelas situações, estudarmos, e isso dá ao espiritismo um caráter progressivo, como todas as ciências da observação. Então não podemos dizer que o espiritismo surgiu, formalizou-se em livros e ponto final. Não, porque muitas verdades ainda se encontram por revelar. E à medida que o tempo vai passando, à medida que nós nos vamos encontrando cada vez mais capacitados em termos de entendimento, cada vez mais amadurecidos, essas mesmas verdades vão sendo propagadas. E por isso é que dizemos que ciência e espiritismo caminham a par e passo, caminham juntas. Então, na época, o espiritismo o que veio fazer foi completar aquelas duas primeiras revelações e convidar o homem a meditar em Deus e na vida futura. Veio acrescentar a ideia da vida futura, a existência do mundo invisível, definir os laços que unem a alma ao corpo, desvendar os mistérios do nascimento e da morte e demonstrar que a lei do progresso, por meio da reencarnação, é que nos levará a nós, espíritos que somos, a um dia atingirmos a perfeição. Esse é o nosso caminho. Então, o princípio da sobrevivência da alma deu também, por meio do espiritismo, ao homem a certeza de que cada espírito é responsabilizado pelas suas faltas e não pelas faltas dos outros. Mas deu-nos também a ideia de que, podendo cada um de nós redimir-se daquilo que fizemos de errado, podemos em simultâneo progredir e libertar-nos das nossas imperfeições. Então o Espiritismo veio demonstrar-nos que até aos últimos minutos de vida, qualquer um de nós pode sempre crescer, seja em inteligência, seja moralmente. Então por isso nós também defendemos o sim à vida, que a porta do suicídio jamais deva ser escolha, não é? Pela lei de causa e efeito, que o Espiritismo nos veio apresentar, o Espiritismo mostra-nos que o azar é simplesmente o resultado da prática do mal e que o sofrimento termina diante do arrependimento da nossa reparação e que, portanto, é impossível existir aquilo a que nós tantas vezes ouvimos dizer de sofrimento eterno, inferno, porque não faz sentido. Estes conceitos são contrários à suprema bondade e justiça divinas. E o Espiritismo traz-nos também este alento, esta certeza. Por outro lado, justifica-nos que os laços da família existem por motivos que a nós tantas vezes nos transcendem, mas que são laços necessários ao nosso progresso, ao nosso crescimento, ao entendimento entre uns e outros. Não é? Mostra a inutilidade
dos preconceitos que ainda existem com relação a raças, a castas, à posição social e incentiva-nos ao exercício da fraternidade universal. Tanto é que nós costumamos dizer que fora da caridade não há salvação, não é? Então Kardec, na sua humildade própria, apenas atribui a si mesmo o papel de coordenador dos ensinos dos Espíritos. Ele, efetivamente, ficou conhecido como o codificador da doutrina espírita, mas nunca poderá ficar com o título de profeta ou mentor, que tanta gente confunde ainda, não é? Então, o que é que vieram os Espíritos revelar-nos, para além de tudo isto? Vieram revelar-nos que o nada não existe. Vieram demonstrar que a vida terrena é passageira. Que nós deveríamos, ao longo deste percurso, procurarmos inteirar dos verdadeiros valores e não das questões materiais. Veio mostrar que a verdadeira natureza do sofrimento, se nós sofremos, mas porque nós mesmos estamos a colher aquilo que semeamos. Sofremos porque faz parte das escolhas em que nós enverdamos noutras reencarnações anteriores. E hoje essas escolhas precisam ser reajustadas, não é? Precisam ser corrigidas. Veio fazer-nos ver com isso a justiça divina. Que Deus realmente é justo. Não gosta mais de uns do que de outros e não dá mais a uns do que a outros. Os Espíritos vieram esclarecer-nos que o bem, o fazer o bem, o praticar o bem, é muito mais do que uma frase bonita para proferirmos, um conselho agradável para darmos. O bem é uma necessidade. A fraternidade está longe de ser uma teoria. Porque a fraternidade, o sermos realmente do bem, faz parte, tudo isso se funda numa lei da natureza. Faz parte. Nós devemos caminhar nesse sentido. Só quando fluirmos nesse sentido, nos sentiremos verdadeiramente libertos de determinados pesos e verdadeiramente felizes, que é o que nós também tanto queremos alcançar, não é? Vieram nos dizer ainda de que se tudo acabasse, o que reinaria seria o egoísmo. Se tudo acabasse com a vida, o que reinaria seria o egoísmo. Além disto, ainda nos disseram o Espiritismo diz-nos tantas outras coisas. Diz-nos, por exemplo, que os espaços infinitos estão, afinal de contas, todos eles povoados. Não existe nem vazio, nem solidão. Então, quando um ente querido desencarna, nós, em vez de dizermos de forma dolorosa adeus, desde há muito, porque o Espiritismo, não é, já se coordenou a partir de 1857. Então nós, desde há muito, que já deveríamos dizer não o tal doloroso adeus, mas dizermos apenas até breve. Então nós precisamos de interiorizar a importância desta doutrina, que efetivamente é reveladora de muitas coisas. Pontos que eu foquei aqui, mas que nós sabemos que carecem do nosso estudo, da nossa análise e de nós mesmos fazermos o trabalho que Kardec fez. Efetuar experiências, porque não é? Medir bem aquilo que nos está a ser apresentado, passar tudo pelo crivo da razão. Não aceitemos, só porque nos dizem que assim é, as coisas que nos dizem que são assim. Porque nós precisamos de nos debruçar a fundo sobre aquilo que vimos aqui ouvir. Debruçar, como eu disse, compreender, avaliar. E posto todo esse trabalho, prosseguir então em direção ou em rumo a essa felicidade que nós tanto buscamos, com a qual tanto nos preocupamos, porque nós ainda estamos no patamar de olhar para o fim da linha
e de esquecer o percurso da linha.